Olá, a paz do Senhor. Perdoe-nos por qualquer erro técnico. Estamos trabalhando para disponibilizar um conteúdo de qualidade. Entre no nosso servidor do Discord, que é onde acontecem nossas reuniões. Link na descrição. Cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, quero agradecer o convite e agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade de trazer uma palavra com um tema tão complexo e ao mesmo tempo diário para todos nós hoje. Um chamado à santidade. Alguns podem perguntar por que o irmão Henry começou cantando. Apesar de eu não cantar e não saber cantar, e nem ser o meu ministério, em alguns momentos esses hinos que nos lembram de estar conectado com Cristo e com o nosso reino, a qual nós iremos morar, é necessário para a nossa preparação espiritual. Eh, e eu quero agradecer a Lau, que me ajudou. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Você é uma bênção nas mãos de Deus, uma ferramenta grandiosa na mão do Pai. Meus irmãos, eu quero pedir a compreensão de vocês e fazer um combinado nessa noite. Enquanto eu estiver aqui falando, vocês vão dando glória aí no chat, vocês vão dando aleluia aí no chat. Eu vou dar glória daqui, vocês dão aleluia daí, vocês dão glória daí, eu dou aleluia daqui. E nós vamos sentir a presença do eterno Espírito Santo nessa noite. Eu quero te pedir que caso eu travar, enquanto eu estiver aqui pregando, se caso vocês perceberem que a minha voz titubear, se caso eu ficar travado, não parem de adorar, não fiquem esperando eu falar, adorem ao nome do Deus Todo-Poderoso. Esse é o combinado. Se vocês quiserem desmutar para dar glória, podem desmutar. Se vocês quiserem desmutar para dar aleluia, pode desmutar. Hoje o culto é do Senhor, assim como foi nos outros dias. Mas vamos exaltar o nome do nosso Deus com alegria. Amém? Livro de Evangelho de Marcos, capítulo 1 em diante. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, verso 1 ao 19. E por que este capítulo? Por que dentro deste evangelho? Por que falar de santidade se não citar sobre o Santo do Santo? Por que não falar sobre aquele que foi santo sobre todos os homens e que habitou entre nós nesta noite? Vamos louvar ao nome do nosso Senhor que está presente conosco. Amém? E lá vamos nós. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados.
e toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo, e com um cinto de couro ao redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Eu, em verdade, tenho vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré a Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado. Vou repetir, e você pega isso aí nessa noite, você pega este verso nesta noite. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito como pomba descia sobre ele. E vem aí o versículo a qual quero que você se atente. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, a quem me compraz. E logo o Espírito Santo o impeliu para o deserto, e esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Eu quero repetir, eu quero repetir a este versículo. E dizendo tem e andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, os seguiram. E passando dali um pouco, mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os empregados foram após ele. Eu fui até o 20, peço perdão porque errei que era até o 19. Fui até o verso 20. A primeira palavra que eu quero liberar nessa noite é a seguinte: é que você é um chamado pelo nome, escolhido, separado por Deus para viver
um ministério. Qual é este ministério que todos nós vivemos? O ministério de pescador de homens na presença de Deus. E para ter este ministério, para cumprir com este chamado, o que é necessário? É necessário que andemos em santidade. Apesar dos pecados, apesar dos erros, apesar das falhas, apesar das características humanas, apesar das tristezas, apesar das emoções humanas, você é chamado para viver santidade diante de Deus. E para isto, você tem ministério em sua vida. Amém? Mas vamos entrar na palavra. Eu quero falar um pouco sobre os discípulos, aqueles os quais foram chamados por Jesus para viver uma santidade, viver um chamado de santidade, mas não somente um chamado de santidade, para viverem milagres junto ao Cristo, para serem apóstolos de Jesus, porque Jesus sabia o que aconteceria com ele ao fim do livro do Evangelho segundo escrito Marcos. Ele sabia o que aconteceria no Getsêmani. Ele sabia o que aconteceria no fim dos seus dias. Mas ele também sabia que ao terceiro dia seria ressurreto. Entrando na vida dos apóstolos, aos quais foram chamados por Cristo para viver um chamado de santidade e ministério. André. André foi encontrado junto com Simão Pedro, que foram os primeiros escolhidos por Jesus. André foi líder do corpo apostólico do reino. Era, segundo a história, segundo a Bíblia, o mais velho dos apóstolos, com um perfil de organizador, tinha um comportamento de planejador, era metódico e, infelizmente, previsível, mas tinha compreensão exata das regras. Simão Pedro. Pedro foi também chamado junto com seu irmão André, foi os 2 primeiros apóstolos escolhidos para serem pescadores de homens. E diante disso, Pedro, ele era reconhecido por seus amigos, por seus colegas apóstolos, como um companheiro, um bom amigo, mas apesar disso era impulsivo, de sentimentos fortes e explosivo, de pouco temperamento e que era estressadinho, era aquele irmão de pavio curto. Era ansioso e não somente isso, tratava e tomava as decisões a modo que queria. Muitos vão se lembrar da situação que Pedro se encontra junto de Jesus e ele decepa a orelha de Malco. Esta foi uma decisão baseada nas características de Simão Pedro. Mas seguindo adiante, vem Tiago, filho de Zebedeu, tinha um perfil de idealizador. Era um pensador com comportamento criativo e inusitado, mas sempre equilibrado e flexível. Relatos que ele foi o primeiro mártir ou mártir entre os apóstolos. Após Tiago, vem João, que era irmão de Tiago, e seu companheiro de pesca. João tinha um perfil comunicador, era sensível, mas era de bom relacionamento.
foi considerado o discípulo mais amado pelo mestre e acompanhou Jesus em todos os seus momentos. Era confiável. Após João, vem Filipe. Filipe foi escolhido como intendente que cuidava da logística. Isso trazendo para as nossas palavras de hoje em dia, meus irmãos. Era o detalhista dos apóstolos. Era metódico e tinha um jeitinho lá sistemático. Vem Natanael, filho de Bartolomeu. Tinha um perfil comunicador, tradicionalista nos seus comportamentos. Era sensível e de fácil relacionamento, que buscava sempre estar de bem com todos os apóstolos. Estava sempre feliz e era divertido. Era reconhecido pelos seus trabalhos sociais, isso segundo a história e segundo a Bíblia. Vem Mateus, com um perfil de bom relacionamento, que após ter sido chamado por Jesus, foi um homem que contribuiu de forma financeira, com sua generosidade e que tinha qualidades de manter uma boa comunicação harmoniosa com todos. Entretanto, Mateus era considerado, salvo engano, Mateus era considerado um traidor da sua causa. Era considerado um traidor de seus irmãos, porque era cobrador de impostos. Encurtando a história, porque o tempo não vai me permitir que eu me alongue demais, vou falar sobre Judas. Era Judas o Iscariotes. Era intuitivo, com pensamento a longo prazo, como nós escutamos na escola, a médio a longo prazo, um planejamento, ou um planejador a médio e longo prazo, que tinha dificuldade de se entender e que não era sincero a lidar com seus negócios. Foi o traidor no momento da ceia, e antes da ceia já havia se decidido a trair Cristo, mas que também foi uma ferramenta nas mãos do planejador maior. Apesar de ter sido usado pelo inimigo, foi ainda permitido que fosse usado para que Jesus chegasse à cruz do Calvário. Pega aí, meus irmãos, vai segurando. Eu tô acompanhando o chat, mas eu preciso abrir esse parêntese. Eu tô acompanhando vocês falarem no chat e eu tô vendo vocês fazerem alguns julgamentos. Eu preciso dizer, segurem, lembrem-se dessas palavras, porque lá adiante vocês vão entender. Caminhando na história, após Jesus chamar a todos os seus discípulos e ao decorrer da história, Jesus caminhando por aquelas cidades e vilarejos, ele se depara com endemoniados, pessoas enfermas, se depara com pessoas que estavam em situações de seu limite. Exemplos os quais eu vou citar agora, como quando Jesus chama os primeiros apóstolos, os primeiros pescadores de homens, e entrando em Cafarnaum, Jesus, ele expulsa
um espírito imundo de um homem, logo a sua entrada em Cafarnaum. Após isso, Jesus ele se direciona à casa da sogra de Simão Pedro, a qual estava enferma com febre. Jesus impõe as mãos e cura a sogra de Simão Pedro. E naquele momento, os apóstolos, provavelmente os 3 ou 4 apóstolos que estavam ali acompanhando Jesus, já se olhavam entre eles e falavam: "Quem é este homem que faz milagre, que ordena e expulsa demônios, ao qual impõe as mãos e não fica doente a pessoa que se cura? Quem é este?" Talvez eles se perguntavam. Mas continua a caminhada de Jesus junto aos seus apóstolos. E deixa eu lembrar uma coisinha para vocês, um pouco mais adiante, Jesus olha para os apóstolos e falam: "Estão vendo essas coisas que eu faço? Expulso demônio, curo os enfermos, faço cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar, paralítico andar." Isso adiante ele está falando para os apóstolos. Ele olha para os apóstolos, relembra dos milagres aos quais ele fez e diz: "Se credes em mim e credes em meu Pai, poderão fazer o mesmo. Eu dei autoridade para vocês." É o chamado para a santidade, é chamado para serem apóstolos e para serem apóstolos. E trazendo para as palavras de hoje, como nós somos embaixadores da palavra de Cristo. Para nós sermos embaixadores da palavra de Cristo, é necessário termos santidade com Jesus. Eu preciso relembrar vocês, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos erros, apesar das nossas características e falhas humanas, nós fomos chamados para viver um chamado de santidade. O nosso ministério requer santidade. Você quer cantar na igreja, você quer cantar sobre Deus, você quer cantar sobre Jesus, você quer cantar sobre a palavra do Pai. Amém. Você vai cantar, mas para isso requer santidade na presença do Deus Todo-Poderoso, requer santidade na presença do maioral, do grandão da Galileia. Aleluia! Dando seguimento, retornando à palavra, eu não quero fugir daquilo que eu estou pregando nessa noite. Voltando aos feitos do evangelho de Cristo. Jesus, ele saindo da casa da sogra de Simão Pedro, se depara com uma multidão que está enferma e endemoniada. Ele começa a s a pôr as mãos, a sobrepor as mãos, a orar e curar, perdoar e libertar os enfermos. Não tão somente isso, após este após estes feitos, continua Jesus em sua caminhada junto aos seus apóstolos. Jesus, então, se depara com um leproso. Vocês vão saber, diante da história e da Bíblia, que há relatos de um seguinte: quando uma pessoa era leproso, havia 2 tipos de lepra, 2 tipos de doenças que na pele. A primeira doença era a lepra, ou lepra roedora. A segunda era como se fosse manchas que coçavam, mas não era lepra, e essa não passava. Entretanto, aqueles que eram constatados como leprosos deveriam andar distante das pessoas que estavam sãs, que estavam, sem enfermidades, e quando fosse adentrar a cidade, deveriam levantar as suas mãos e gritar: "Imundo, imundo, imundo." Eu preciso te falar que dentro da Bíblia há 2 exemplificações da
dessa doença que é a lepra. A primeira é um exemplo da doença em si, que afetava de dentro para fora o ser humano. O segundo exemplo é que a lepra era também relatada como uma espécie de pecado. Então imagine que nos dias de hoje, se nós estivéssemos em pecado, nós tivéssemos que levantar as nossas mãos e gritar para toda as pessoas na rua: "Eu sou pecador, eu sou pecador, eu estou imundo". Eu preciso falar que alguns aqui nesta noite se sentem imundos pelos seus pecados, alguns se sentem imundos pelos seus erros, alguns se sentem imundos pelos seus pelas suas falhas. Eu preciso te dizer que aquele que foi crucificado na cruz, que derramou o seu sangue como cordeiro sem mancha, sem pecado, ele te remiu, ele te perdoou, e seus pecados já não estão te condenando mais. Você não precisa estar em meio à multidão e gritar que é imundo pelos seus pecados, você só precisa se ajoelhar nesta noite e clamar ao nome do teu Deus: "Senhor, eu pequei, mas tende piedade de mim, porque sou falho, mas o teu sangue me comprou e me remiu". Ei, eu preciso falar para você que acha que não é digno, para você que está se sentindo humilhado pelo seu pecado, que está se sentindo oprimido pelo seu pecado. Você foi perdoado na cruz e Jesus, o Cristo Salvador, mais uma vez envia o Espírito Santo Consolador para te abraçar nesta noite. Aleluia! Correndo adiante dos feitos segundo o evangelho de Cristo. Então ele toca no leproso e era de tradição que não podiam se achegar, porque a lepra, ela era transmitida. E não somente isso, a lepra, ela fedia, ela trazia mau odor àqueles que estavam próximo. Então, Cristo, o nosso mestre, ele se aproxima daquele pecador, daquele leproso, daquele enfermo, pecador não, daquele enfermo, ele toca pela compaixão e cura o leproso. Sabe o que ele está dizendo? Era o dever dos rabis fazerem isso. Mas já que vocês não fazem, eu vim segundo a ordem do meu pai, para cuidar dos cansados e oprimidos. Jesus está dizendo: "Eu vim para cuidar dos cansados e oprimidos. Eu desci na terra para cuidar dos cansados e oprimidos, para cuidar daqueles que não são, para cuidar daqueles que estão enfermos, para aqueles que não estão curados, para aqueles que estão à margem da sociedade, à margem de tudo aquilo que a sociedade diz que é bom. Eu vim para estes. Eu vim para estes que são desprezados por vocês, que deveriam acolher". Ele toca no leproso, a lepra é curada e ele vai: "Você está curado". Continuando, Jesus, ele está dentro de uma casa onde está liberando perdãos e cura, e de cima de um telhado, 4 amigos descem um paralítico sobre uma maca. Jesus, vendo a a amizade que aqueles homens tinham e o esforço que aqueles homens fizeram para
que aquele enfermo paralítico fosse curado, Jesus toca e diz: "Toma a tua maca e vai, está curado". Ou, antes disso ainda, ele perdoa os pecados daquele paralítico, e aí os fariseus os questiona, então ele fala: "Vocês querem que eu diga que vá, está curado? Tudo bem, vá filho, está curado". Obviamente que na Bíblia está de uma forma um pouco diferente, mas trazendo para o nosso linguajar de hoje, é exatamente isso que ele diz. Jesus ensina santidade aos fariseus. Continuando a sua caminhada após sair dessa casa, onde ele cura o paralítico que foi descido pelo telhado, ele se depara com fariseus e estes fariseus o julgam por ele andar com pessoas que estavam à margem da sociedade naquela época. E Jesus ensina santidade aos fariseus. Sabe o que ele fala? Os sãos não precisam de médicos, mas sim os pecadores arrependidos. Aleluia. Sabe o que ele fala? Lembra lá no livro de Jeremias, onde Deus ordena que Jeremias descesse à casa do oleiro. E lá na casa do oleiro, Deus fala com Jeremias mostrando que o oleiro estava consertando o vaso quebrado. É a mesma coisa, ele está falando: "Ei, você que está quebrado nesta noite, você que tá você que pecou, você que tá, talvez, arrebentado. Ei, você que tá no fundo do poço. Ei, você que tá desacreditado. Ah, meu Deus do céu, aleluia. Você que já não tem mais esperança. Eu vim para você, filho. Eu vim para você, filha. Os sãos não precisam de médicos. Quem precisa são aqueles que estão necessitados do exímio médico dos médicos, Senhor dos senhores. Ele veio para os necessitados, aleluia. Ele veio para os pecadores, dando prosseguimento. Após isso, Jesus, tendo ensinado aos fariseus santidade e qual era o caminho que eles deveriam seguir, e mostrado qual era o caminho que os fariseus deveriam seguir, Jesus, ele quer ir para a outra margem, para o outro lado. E para ir o transporte que havia naquela época, de mais fácil, era os barcos. Jesus entra no barco, vai à polpa do barco, porque ele está no controle. Quem fica na polpa do barco, quem fica na proa do barco, quem fica na frente do barco é quem está no controle. Sabe qual é a explicação desta palavra? É que se Deus estiver no controle do seu barco, se Deus, vocês já ouviram isso antes, eu tenho certeza. Se Deus está no controle da tua vida, fique tranquilo, a tua vida não corre perigo, porque Ele sabe de todas as coisas. Se Ele está no centro da tua vontade, se Jesus está, não é você que está no centro da vontade de Cristo. É Cristo que tem que estar no centro da tua vontade. É você que tem que buscar a Ele. É você quem tem que buscar a Ele. Se você falar: "Jesus, eu aceito você na polpa do meu barco". Se você falar: "Jesus, eu aceito você no controle do meu barco", a santidade do teu chamado resplandecerá na tua vida. É preciso que o mestre esteja na
proa, é preciso que o mestre esteja na polpa, é preciso que o mestre esteja no controle para que haja santidade. Se você tomar as rédeas, não haverá santidade. Mas dentro do barco, Jesus vai à proa e vem uma tempestade no meio do mar. Os apóstolos temem a vida e clamam pelo Senhor. E naquele clamor, Jesus se levanta e ordena. Pega essa aí. Jesus se levanta e ordena ao clamor dos amedrontados, no clamor dos que estão angustiados. Eu não sei qual é a angústia da tua noite, eu não sei qual é a depressão da tua noite, eu não sei qual é o motivo da tua ansiedade, mas se você clamar ao teu Deus por santidade, Ele ordenará que estes problemas, que estas aflições, que estes demônios que cercam ao teu derredor, Ele ordenará que eles sumam e Deus será glorificado e Jesus será glorificado na tua vida. Chegando ao outro lado, após ele ter ordenado que o mar se acalmasse e que o vento parasse, ele chega ao outro lado, mas eu preciso lembrar que ainda dentro do barco, após Jesus tendo ordenado ao mar e ao vento que se acalmassem, os apóstolos olham um para o outro e perguntam: Meu Deus do céu, quem será este homem? Vejam o tanto de coisas que Jesus já havia feito diante deles, e eles ainda assim se perguntavam: Quem é este homem que até o mar e o vento se prostram diante dele. Meu Deus do céu, aleluia. Tendo chegado ao outro lado, à margem do outro lado, Jesus ele se depara com um endemoniado conhecido por nome de Legião. E Legião, aquele homem que estava com uma legião entre ele, aquele endemoniado, ele é ele vai diante de Jesus, após Jesus chegar próximo dos grilhões, ele se prostra diante de Jesus e adora o nome de Jesus, falando: "Por que está aqui, ó filho do homem? Já viestes tu para me condenar?" E Jesus ordena para que eles saiam e deixem o corpo daquele homem em paz, para que deixem aquele homem em paz. E ele os expulsa para os porcos. Mais uma vez, os apóstolos provavelmente olharam entre si e perguntaram: Quem será este homem? Aí, seguindo, meus irmãos, eu preciso que vocês lembrem da passagem a qual os apóstolos se deparam com um homem que estava enfermo ou endemoniado, não me lembro muito bem. Salvo engano, era um garoto endemoniado que estava perturbado e estando com aquele menino, tentaram expulsar ou que houvesse cura daquele menino e não conseguiram. Eles correram para Jesus. Jesus veio ao encontro do menino, impôs as mãos sobre eles e aquela perturbação se foi. Naquele momento, os apóstolos perguntaram: Por que, Senhor, que ele não se foi diante da nossa ordem? E Jesus vai dizer: alguns demônios ou algumas provas,
Algumas dificuldades só se vão com muito jejum e oração. Sabe o que ele está falando nesse verso? Sabe o que ele está falando nesse pequeno relato? É preciso santidade para cumprir com o teu chamado. É preciso santidade. É preciso buscar a minha face para que você cumpra com o chamado que eu tenho na tua vida. O meu chamado é de santidade, mas para que você tenha santidade, para que você cumpra com o meu chamado em tua vida, é necessário que você busque a minha face. Aleluia! E buscar a face de Cristo é buscar a santidade do Espírito Santo. Eu preciso me me acelerar um pouquinho, porque o tempo já se vai. Após Jesus ter expulsado este demônio deste homem, esta legião, Jesus continua caminhando por uma multidão que o rodeava, e ali, caminhando, com a multidão apertando, a existe uma mulher enferma há 12 anos. Ela tem uma fé, escuta falar sobre o homem, sai da sua casa correndo após já estar zerada de cash, sem nada de dinheiro. Ela vai ao encontro desse homem com a fé que lhe sobrava e fala: "Quem é este? Quem é este que curou? Quem é este que está fazendo maravilhas? Eu preciso encontrá-lo". Ela corre, mesmo fraca, mesmo debilitada, porque era uma doença que já havia há 12 anos. Muitas vezes um dia de dor de cabeça para alguns meninos ou meninas aqui, para alguns homens ou mulheres aqui, já é o suficiente para acabar a semana, para acabar o dia inteiro. Imagina 12 anos com uma enfermidade, meu Deus, é uma prova muito difícil. Mas aquela mulher tendo fé foi ao encontro desse que era Jesus, deste que era o operador de milagre naquele lugar. Ela cai, mas toca na orla das vestes do Cristo, e tocando na orla das vestes, ela é curada. E quando é curada, Jesus para em meio à multidão e olha para os seus discípulos e pergunta: "Quem me tocou?". Eu quero te perguntar, antes de eu terminar sobre esta passagem, sobre este verso, sobre este relato, eu preciso perguntar: quem aqui já tocou a orla das vestes de Jesus? Quem aqui já foi tocado pelo Espírito Santo? Sinta mais uma vez o toque e toque nele também. Toque no Espírito Santo com a tua alma e com o teu espírito. Sabe como que você toca nesta noite na orla das vestes de Cristo? É com a tua adoração, é com a tua santidade, é com a tua exaltação ao nome dele, é com o teu glória, é com o teu aleluia, é com o teu louvor, é com a tua adoração por excelência, é com a tua santidade. Aquela mulher toca na orla das vestes de Cristo, é curada. Jesus olha para os apóstolos e pergunta: "Quem me tocou?". Pedro Os apóstolos olham, Pedro, ele salvo engano é Pedro, ele olha para Jesus e fala: "Senhor, a multidão te aperta e me pergunta: 'Quem vos tocou? Quem o tocou?'". É quase falando assim: "Jesus, tá de brincadeira comigo? Olha o tanto de gente que tá tocando em você, tá pegando em você, tá te puxando, tá quase passando por cima de nós para chegar pertinho. E o senhor me pergunta: "Quem te tocou?". Aí Jesus vem com a resposta: "Alguém tocou em mim diferente, porque de mim saiu virtude". Sabe o que ele tá dizendo? É que se você tocar com santidade no Santo dos Santos,
É que se você alcançar o santo lugar com a tua adoração, se você buscar santidade nesta noite, ele vai voltar a face dele a você. Ele vai te pegar e vai fazer mudança no teu interior, vai fazer mudança de dentro para fora em você, mas é preciso você adorar e buscar santidade ao teu chamado, porque você foi chamado para ser santo na presença do Pai, apesar da enfermidade, apesar dos teus pecados. Não tão somente isso, uma pequena jovem, filha do líder da sinagoga, Jairo, estava enferma e Jairo, confiante, após ouvir alguns relatos sobre o mestre Jesus, sobre o Rabi, ele vai à procura deste Rabi que estava operando milagres, se depara se depara com Jesus e clama-o que fosse até a sua casa. Jesus de pronto atende, porque ele viu ali alguém que estava buscando santidade. Jesus de pronto atende a Jairo, porque viu ali uma oportunidade de entrar não somente na casa do líder da sinagoga, mas entrar na vida do líder da sinagoga, entrar na vida da filha do líder da sinagoga, entrar na vida da esposa do líder da sinagoga. E sendo de forma estratégica, não falando que Jesus pensou assim, mas que podemos fazer uma analogia, pensando de forma estratégica, se Jesus salva o líder da sinagoga naquele momento, imagina o que faria este líder no outro dia no culto da sinagoga, meu Deus do céu. Naquela reunião ia ser diferente, meus irmãos. A santidade de Deus iria bradar na sinagoga, e aqueles que eram os fariseus iriam aceitar a Cristo. Jesus, então, de bate-pronto, ele aceita o convite, o clamor de Jairo para ir de encontro à sua filha que estava enferma. No meio do caminho, Jairo é interceptado por seus, ajudadores e sendo interceptado, recebe uma notícia ruim, a qual a sua filha havia morrido. E naquele momento, Jairo já fala: "Senhor, não precisa mais ir, porque a minha filha já morreu". E Jairo começa a caminhar só e deixa Jesus alguns passos atrás. E Jesus olha, chama Jairo e fala: "Jairo, tenha calma, porque ela dorme. Leve-me à tua casa". Jesus chega na casa, a multidão já estava lá, ele ordena que todos os outros saíssem e só entrasse Pedro, Tiago e João, salvo engano, Jairo e a sua esposa. No quarto da filha de Jairo, Jesus impõe as mãos e a menina recebe vida. Aleluia! Me apressando um pouco mais, após isso vem a multiplicação de pães, meus irmãos. Jesus, estando com uma multidão que tinha poucos pães e peixes, começa a ver quantos estavam ali, ordena para que se sentem e começa a multiplicar o pão. Ele não só começa a multiplicar, como ensina os apóstolos a multiplicar diante da graça os pães. Aí eu preciso te perguntar, se você foi chamado para ser um apóstolo ou para nós hoje, um embaixador da palavra de Cristo,
se você não estiver ligado na santidade da palavra, se você não estiver ligado na santidade do trono de Deus, não haverá milagre. Você precisa se atentar a isso, que para que haja milagre, para que o chamado de Deus seja feito na sua vida, seja realizado na tua vida, é preciso santidade no nome dele. Aleluia. Dando continuidade, após multiplicar pães e peixes, ele despede a multidão e me apressando um pouco mais, eu preciso me agilizar, porque a hora já está indo e eu ainda tenho um relativo grande pedaço para falar para vocês ainda, mas eu já estou entrando no final, meus irmãos. Eu prometo, não vou me alongar mais do que o necessário. Jesus, ele após a multiplicação de peixes, e talvez vocês estejam se perguntando: "Mas o irmão Henry, ele tá pulando algumas informações, tá pulando alguns versículos". Sim, estou pulando, porque eu quis trazer aquilo que é mais, condicionado ao tema, e aquilo que não vai nos alongar, porque vocês também têm hora, eu entendo vocês, meus irmãos. Mas voltando ao tema da palavra, Jesus, após a multiplicação de pães e peixes, após tantos milagres, ele vai à ceia e chama os apóstolos à ceia. Jesus ensina que era importante que ele padecesse para a salvação dos pecadores e que pelos seus discípulos seria escandalizado. Isso na mesa da ceia. Que tema pesado para falar diante da ceia, meus irmãos. Mas Jesus fala que em meio à ceia, que era necessário que ele padecesse, mas que ao terceiro dia, ao terceiro dia ele ressuscitaria. E Pedro, naquele momento que escuta Jesus falando que teria que padecer para a salvação dos pecadores, ele tenta repreender Jesus, repreender as falas de Jesus, e o mestre reconhece que não era Pedro falando, era o demônio. "Retira-te de mim, diante de mim, Satanás". Ele fala assim, ou em outras palavras: "Apartai-vos de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás, porque você não sabe dos planos do meu Pai". Ali, estando todos juntos, Jesus comunica. Estando todos juntos à ceia, Jesus comunica que haveria um traidor entre eles, sentado à mesa. Eu preciso alertar vocês que nem todo aquele que está sentado à mesa, nem todo que foi chamado está de acordo com a santidade de Deus, está de acordo com a santidade do seu chamado. Cuidado! Eu não estou dizendo que é para excluir aquele irmão, eu não estou dizendo que é para jogar o irmão à margem da nossa igreja, à margem da nossa comunidade, mas eu estou dizendo: cuidado com aquele que pode até estar sentado à mesa, mas não está de acordo com a santidade do chamado. E Jesus, após ter declarado que haveria um traidor entre eles, ele retira a sua túnica, se abaixa, mas antes de retirar a sua túnica, os apóstolos, eles começam a se perguntar a Cristo: "Sou eu, Senhor, quem vou lhe trair? Sou eu, Senhor, quem vou lhe trair?" E tem um momento que Jesus chega a aparentemente confirmar que Judas seria quem iria traí-lo, mas fica um pouco obscuro ali na Bíblia. Seguindo
Após isso, Jesus tira a sua túnica, e eu preciso que vocês entendam e tenham atenção nesta parte. Ele tira a sua túnica, se abaixa com uma vasilha de água diante dos seus apóstolos e começa a lavar os pés dos apóstolos. Sabe o que está dizendo? Vocês são humanos, eu desci do trono para lavar vocês, para remir vocês, para tirar a sujeira de vocês. E aí Pedro vendo aquilo, ele talvez tenha se escandalizado e fala: "O Senhor não lavará os meus pés", ele nega que Jesus lavasse os seus pés. E naquele instante Jesus responde: "Se eu não lavar os teus pés, não terás parte comigo". Sabe o que ele está dizendo para você e para mim nesta noite? É que se ele não lavar você no sangue do Calvário que foi derramado para a remissão dos seus pecados, você não tem parte com ele no céu. Se ele não te encher de santidade, você não tem parte com ele no chamado e no céu. Se agarra à santidade do teu chamado. Permita ser lavado no sangue do Cordeiro, para que você tenha parte com Cristo no céu. Ah, meu Deus. O que é interessante é que Pedro ele aceita que Jesus lave os seus pés, mas entre eles havia ali o traidor, havia ali aquele que foi chamado, mas não estava de acordo com a santidade do chamado. E sabe, quando Jesus talvez ele se prostra, e eu preciso fazer uma analogia, eu quero que vocês fechem os seus olhos e imaginem comigo, Jesus se ajoelhando, se prostrando diante de Judas Iscariotes, segurando no pé de Judas com carinho e lavando o pé de Judas. Sabe o que ele está falando? Ele está falando: "É, Judas, você me traiu por 30 moedas, mas eu te perdoo se você se render. É, Judas, você pecou contra mim, mas eu te perdoo, filho. Judas, você escolheu um caminho fora do teu chamado de santidade. Mas eu estou lavando os teus pés, filho. Judas, ainda tem chance, ainda tem essa oportunidade, ainda você tem a chance de se render e voltar ao primeiro amor. Volta ao chamado de santidade da tua vida, filho. Sabe o que ele tá falando pra mim, pra você? Você me trocou pelo teu pecado. Você me trocou pelo namoradinho da escola. Você deixou que a tua tristeza se afastasse de mim, te afastasse de mim. Você permitiu que as aflições do mundo te afastassem, mas hoje eu vim aqui lavar os teus pés e te dizer que ainda há chance de você voltar à santidade do teu chamado comigo. Volta à santidade do chamado com Cristo nesta noite. Para aquele que se desviou, eu preciso dizer: sabe aquele da tua família que está afastado? Sabe aquele da tua família que está longe dos caminhos? Jesus ainda em vida, eu não ousarei dizer ainda nesta noite, mas eu ouso dizer que ainda nesta vida, ainda neste mês, ainda neste ano, embaixo da palavra do Senhor, porque está escrito no livro, está escrito na Bíblia que crede em mim, e tua casa será salvo.
Então creia que ele lavará os pés daquele que está diante da presença de Deus, que ele lavará os pés daquele que se afastou da presença do Pai, e mais uma vez haverá oportunidade. Dando seguimento, após ceiarem, eles se despedem da casa a qual eles estavam e vão para o Monte Carmelo, e vão para o monte, salvo engano, Carmelo, onde se juntam para orar. E estando ali orando, Jesus, ele declara que Pedro negaria ele 3 vezes antes do galo cantar. E no Getsêmani, o mestre pede para que o Pai afastasse. No Monte Carmelo, Jesus pede para que Deus afastasse o cálice, aquele aquele processo do Getsêmani, aquele processo doloroso de Jesus. Jesus clama ao Pai para que afastasse o cálice dele. Entretanto, após terminar sua oração, ele retorna e mais próximo dele se encontravam João, Pedro e Tiago, que 3 vezes dormiram, enquanto 3 vezes ele subiu, orou e voltou. As 3 vezes que ele subiu, voltou das suas orações, ele encontra os seus 3 mais próximos discípulos dormindo. E ele fala: "O espírito está pronto, mas a carne é fraca". É disso que ele se refere, meus irmãos. Dando sequência, ele, após descer do monte, se depara com o traidor que grita: "Rabi, Rabi", e Judas beija-o na face, que era indicando que Jesus era aquele quem deveria ser preso pelos centuriões. Jesus é agarrado, levado a julgamento, é preso à noite, fica uma noite inteira, o dia inteiro, e na noite é juntado aqueles julgadores, os juízes, os rabis, para decidirem qual seria o futuro de Jesus. E tendo não conseguido definir naquela noite, ficou para o outro dia. Jesus então é levado diante de Pilatos. Pilatos dá para o povo a responsabilidade de decidir quem seria salvo, Jesus ou Barrabás. O povo escolhe Barrabás, Jesus é condenado sem ter pecado, é condenado à morte de cruz, é condenado a chibatadas. E aí, entrando um pouco na teologia da história, eu preciso falar que existem 2 possibilidades, que se ele foi julgado de acordo com o Código Romano, ele salvo engano, são 5 quarentenas,
menos uma. Então vocês precisam fazer um pequeno cálculo. 5 vezes 40, que são 5 vezes, seriam 5 vezes 39, né? Porque não poderia se exceder o número de chibatadas ou de chicotadas que um condenado poderia levar, porque senão aquele a qual estava dando a chicotada seria punido. Então eles sempre diminuíam um número dessa chibatada, ou uma quantidade. Então, seguindo, uma das possibilidades, ele é é é é é possível que ele tenha levado 5 vezes 39 chibatadas, 5 vezes 39. Então era 39 mais 39 mais 39. Chega perto das 2.000 chibatadas, isso calculando que a cada zorrague daquele tinha 12 pontas, e as 12 pontas haviam bolas de aço e ossos nas suas pontas. Então Jesus é chibatado por 5 quarentenas vezes 12, vai dar 2.000 e alguma coisa. Jesus ficou dilacerado, ele ficou machucado. Ele ficou destruído em suas costas, mas também a possibilidade de que ele levou só 40 chibatadas, e aí vocês vão precisar fazer, não é 40, perdão, é 39. 39 vezes 12, porque são a quantidade de pontas que o Zohag tinha naquela época. E levando em consideração, daria 200 ou 300 e alguma coisa chibatadas ou chicotadas nas costas de nosso Jesus. A Bíblia não fala em qual dos códigos ele foi julgado, se foi pelo romano ou pelo judeu, mas aí está as duas possibilidades. Vocês estão pensando que aquele que é o dono da santidade, ele foi ele pagou um preço fácil na cruz. Isso só foi o começo, porque após isso, ele tem que pegar a cruz, carregar pela via dolorosa enquanto toma chibatadas, a cruz pesada de madeira maciça até o monte, a qual é pregado na cruz. E adendo, é preciso dizer que ele não é crucificado, da forma qual vemos geralmente. A crucificação provavelmente foi, não foi nas mãos, ou melhor, foi nas mãos, e tendo sido pregado nas mãos, algumas pessoas vão dizer, ou a história vai relatar que ele foi pregado nos pulsos, e em outras histórias nas mãos. Mas seguindo o que diz a Bíblia, que as mãos dele foram furadas, ele tinha que fazer um esforço para conseguir respirar. O que acontece é que na cruz, quando ele está crucificado, ele tinha que levantar, fazer uma força com as mãos pregadas para conseguir respirar e voltar o teu corpo para baixo novamente. Imagina as costas de Jesus dilaceradas, raspando no madeiro, ele puxando um pouco de ar e voltando. Não somente isso, porque demora para ele morrer, furam o lado dele e na sua cabeça havia uma coroa de espinhos, como se zombasse do Cristo, falando: "Olha aí, esse daí não é o rei dos dos judeus, esse daí não é o rei dos israelitas. Então toma aí a tua cruz", uma cruz de espinhos que fere a cabeça dele. Ele é furado ao lado.
e quando é furado ao lado por aquele centurião, sai água do pericárdio e sangue, água do pericárdio e sangue, e escorre o sangue do cordeiro no madeiro da cruz até o chão. O chão, a terra, o monte não teve coragem de sugar, não teve a ousadia de sugar, de absorver o sangue de Cristo, que foi derramado por mim e por você, para que fôssemos remidos dos nossos pecados, para que nós andens anda an para que nós possamos andar em santidade com Cristo, para que nós possamos andar em santidade com o Redentor, para que nós possamos andar em santidade no chamado que Ele tem conosco. Após isso, após ser ferido ao lado, o sangue escorrer, a água escorrer, ele olha para o céu e declara: "Tetelestai", está consumado, está feito, está cumprido, e é desligado. Ele ali, em nossas palavras, morre. Mas eu preciso te lembrar que passa segundo o que nós ouvimos falar sexta, sábado, mas no domingo passam o primeiro, o segundo dia, mas no terceiro dia ele ressuscita. Ele ressuscita da sua morte com a chave da vida e da morte em suas mãos. E eu preciso dizer que ele morreu por mim, por você, para que possamos viver em comunhão, em santidade com ele. Aquele que foi santo, o Cordeiro sem manchas. Foi ele que se colocou diante de nós para nos levar e nos chamar ao chamado de santidade. Irmão Henry, o que você quis dizer com essa história de Cristo? Eu preciso te dizer que o chamado para a santidade tem um motivo. É só fazer milagre? Não. É só fazer maravilhas em nome dele? Não. É você salvar vidas em nome dele. É você levar a palavra dele para os outros em santidade, para que quando lá no livro de para quando o livro de Apocalipse se cumprir, ele venha levar a sua igreja cheia, com o chamado de santidade intacto, e você seja alçado ao céu junto à igreja do Senhor, que você seja levado para o santo lugar, junto ao esposo, ao noivo amado. É para isso que você foi chamado, com o chamado de santidade. O teu chamado de santidade é para salvar almas e estar preparado para ser levado à morada, à mansão celestial. Amém? Mas antes de terminar, eu quero entoar mais um hino. Eu quero pedir que a Lau, ela entoe mais um hino. Eu quero orar enquanto ela canta este hino. Enquanto ela louva este hino, eu quero orar por esta palavra final.
Laut, pode cantar, pode louvar. Isso, pode cantar Eu Navegarei. Senhor, eu quero proclamar nesta noite. Pai, eu quero te pedir que o Senhor vá de encontro, Senhor, aos teus filhos que escutaram esta palavra. Ó Papai, Senhor, encha todos nós com a tua santidade, encha todos nós com teu Espírito Santo, nos permita navegar na tua presença, com santidade ao teu chamado, navegar com santidade na tua casa, Senhor, navegar com santidade no teu Espírito Santo, no teu querer, ó Pai. Que a tua santidade diante de nós venha nos constranger, mas nos mostrar qual era a tua vontade, qual é o teu chamado para cada um de nós. Senhor, eu quero te agradecer por cada um que ficou até este último momento, por cada um que ficou até este último momento, ó Pai, ouvindo a tua palavra, por aqueles que ouviram atenciosamente a estas palavras que eu trouxe da parte da tua presença e da tua palavra. Pai, eu quero te agradecer a oportunidade mais uma vez de falar sobre o teu nome, de falar sobre a ti, ó Deus. Senhor, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, pelos meus erros, pelas minhas falhas. Mas eu quero te pedir e te clamar, ó Senhor, sobre todas as coisas. Encha os teus servos nesta noite e derrama, Senhor, o teu sangue do Cordeiro Pascal sobre nós. Nos ensina a caminhar em santidade no teu nome e no teu chamado, ó Pai. Amém e amém.